Ok, exercício queima um pouco de gordura, mas salvo em casos bem raros e muito extremos, não é nem de longe o suficiente para compensar uma refeição toda, especialmente se você enfiar o pé na jaca ou a colher no sorvete. Exercício é fundamental para o nosso bem-estar e para ter uma longevidade saudável, mas principalmente o exercício aeróbico leve, sozinho, como uma caminhada, não é uma ferramenta para perder peso. E fazer exercício localizado, então, tipo fazer abdominais para poder queimar a gordura da cintura, é algo que realmente não funciona assim. Eu sei que eu não tenho lá a imagem corporal de quem inspira confiança para falar sobre exercícios. É bem mais efetivo contratar uma pessoa musculosa para promover um produto e dizer que aquele produto funciona, mesmo se aquela pessoa nunca usou aquele produto para ficar com aquela forma. Ou, de repente, chamar alguém que fez lipo para poder falar de um método de emagrecimento. Mas pelo menos de biologia e de fisiologia do corpo humano eu entendo. Então vamos dar uma olhada na lógica, ou na falta da lógica, dessa relação entre exercícios e perda de peso. Mas antes de seguir com os exercícios, eu preciso falar que esse vídeo aqui tem o apoio do ensino superior do Senac. Para você que pensa em seguir uma carreira mais voltada para a sua atuação profissional, principalmente na área de saúde, o Senac tem formações desenvolvidas em conexão com o mercado, com cursos que são pensados com competências para o século XXI. Você tem a possibilidade de personalizar o seu curso e escolher as disciplinas e os projetos que atendam mais ao que você planeja ou como você sente que o mercado precisa. As inscrições para o ensino superior daqui de São Paulo estão abertas. O Centro Universitário Senac, Unidade Tiradentes, por exemplo, é referência em saúde e bem-estar. Lá você encontra a formação em farmácia, radiologia e enfermagem com infraestrutura diferenciada, equipe multidisciplinar, simulação realística, atendimento humanizado e interação direta com a comunidade. Deixamos no Saiba Mais os links para você poder conhecer o campus do centro de São Paulo e ver descontos para graduações, pós-graduações e extensões universitárias do Senac como um todo. O nosso corpo é uma ferramenta de trabalho extremamente eficiente, como todos os seres vivos. Porque na natureza, ao contrário das prateleiras de um supermercado, a energia não está tão disponível ao nosso alcance. Frequentemente você tem que suar, nadar, enfrentar espinhos, toxinas e uma série de outras barreiras para poder conseguir a energia que outros organismos acumularam. Economizar então no gasto de energia sempre foi um imperativo biológico que funcionou muito bem até a gente ter queijo em spray disponível. O que quer dizer que mesmo fazendo um esforço intenso, o nosso corpo é capaz de conter muito o gasto de energia. Isso também aparece na forma como a gente distribui as nossas reservas energéticas, que garantem que não dá para queimar gordura de uma parte específica do corpo fazendo exercício localizado. Nós temos várias reservas de energia diferentes que são acessadas em momentos diferentes e por motivos diferentes. Mais ou menos como alguém com dinheiro na carteira ou limite do cartão de crédito para gastos diários, dinheiro na conta para saques semanais e poupança ou investimentos com reservas que não são usados nos gastos do dia a dia. A reserva de energia mais disponível e fácil de processar são a glicose que circula no nosso sangue e a creatina guardada nos músculos. Um pouco menos disponível é o glicogênio que a gente guarda no fígado e nos músculos. O glicogênio é tipo uma cadeia de moléculas de glicose ligadas, como se fossem notas de dinheiro amarradas em bloquinhos, que é só separar para uso uma por uma. Por isso mesmo é super prático. Só que essa glicose toda atrai e acumula água e não armazena lá tanta energia assim. Tanto que quando alguém faz uma dieta muito restritiva e o corpo gasta esse glicogênio guardado em alguns dias, muita água é eliminada junto e de repente parece que a pessoa emagreceu pra caramba. Guardar as nossas reservas de energia só dessa forma demandaria muita água e uma outra estrutura do corpo. Já armazenar energia na forma de gordura é um investimento de mais longo prazo. A gordura não precisa de água para ser guardada, só que precisa de energia para ser produzida e pode guardar muitas calorias. Mesmo em uma pessoa com baixo índice de gordura corporal, como 10%, mais de 90% das reservas de energia estão na forma de gordura visceral e da gordura que a gente acumula embaixo da pele. A reserva de glicogênio dos músculos não chega a 5% da energia do corpo guardada. E conforme a gente se exercita, o corpo segue meio que uma ordem de prioridade de fontes de energia, de acordo com a velocidade com que ele precisa dessa energia e de quanto dela ele precisa. Um exercício de explosão, como uma corrida de 50 metros rasos, é tão intenso que não dá tempo do corpo usar oxigênio.
E aí, nesses casos, a maior fonte de energia é o que está guardado nos músculos, como a creatina e o glicogênio. Por isso, corredores de curta distância têm músculos maiores e com bastante reserva. Uma corrida de 50 metros só dá tempo de usar a energia na creatina, que é bem disponível. Em uma corrida mais longa, como 100 metros, a gente já começa a usar o glicogênio. Essa energia rápida custa caro, ela não é eficiente para ser feita e gera restos que se acumulam nos músculos e dão aquela dificuldade de se movimentar depois. Já em exercícios mais moderados e com mais duração, o corpo tem tempo suficiente para usar o oxigênio do sangue e produzir mais energia de uma forma muito mais eficiente. É nesses exercícios mais longos que o corpo começa a usar a nossa reserva de gordura finalmente. Quanto mais longo o exercício, maiores são as chances do glicogênio dos músculos acabar e o corpo depender mais de queimar gordura para fazer energia. Também é o ponto onde o corpo tem bem mais dificuldade de performance, porque não é uma energia que está tão disponível, tão fácil, quanto a do glicogênio. Só que mesmo nesse tipo de situação, onde a gente passa a usar mais gordura como fonte de energia, essa gordura não é aquela que está localizada onde se faz mais força, porque ela vem para os músculos pelo sangue. Ou seja, você pode estar correndo uma maratona e usando muita energia nos músculos das suas pernas. Só que o combustível que elas estão usando é a gordura que está distribuída pelo corpo todo por baixo da pele, que vem pela circulação. Para você perder a gordurinha localizada com exercícios, precisaria primeiro perder a gordura do corpo todo nesse processo. Aliás, isso é o que acontece depois do exercício, seja ele qual for. Se a alimentação não repuser o que se gastou no exercício, é a gordura do corpo, a reserva de longo prazo, que fornece a energia para repor o que a gente usou na atividade. Creatina, glicose, glicogênio ou o que for. E como eu já disse, perder peso em geral com exercícios é complicado. Uma pessoa de 70 quilos fazendo nada, em repouso, por exemplo, consome cerca de 70 quilocalorias por hora, o que é equivalente a 1 caloria de comida por quilo por hora. Isso é menos energia do que uma banana inteira tem. Para dar uma noção da eficiência, uma lâmpada de 80 watts, daquelas mais antigas, gasta mais energia do que isso. O que quer dizer que nós podemos manter o nosso corpo aquecido, nosso metabolismo funcionando, nossas células se reparando e o nosso cérebro pensando, o que é um processador muito mais potente do que o de um computador, com a energia que um notebook médio consome. E mesmo quando a gente se movimenta, ainda somos muito eficientes. Num dia ativo, com caminhada, subir e descer escada, carregar a criança no colo, limpar a casa e por aí vai, o seu consumo de energia pode chegar a dobrar, mas não é muito maior do que isso. Pensar em exercício olhando para as calorias gastas dá uma noção melhor da nossa eficiência. Um bombom como o Ferrero Rocher tem 75 calorias alimentares. Alguém que come um pacotinho daqueles que vem com 3 desses bombons precisaria caminhar por quase 1 hora para poder gastar o que comeu. Ou correr de leve ou jogar uma partida de futebol entre amigos por cerca de meia hora. 100 gramas de pão de queijo demandam mais de meia hora de corrida na esteira. Para se queimar as calorias de uma refeição completa, tipo um almoço, levando em conta que um prato feito consumido no Brasil tem, em média, 1.300 calorias, seria necessário caminhar 5 horas, ou correr 2 horas numa esteira, ou 1 hora de corrida muito intensa a mais de 18 km por hora. Ou seja, na maioria dos casos, a não ser que você pretenda gastar bastante tempo se exercitando, é bem mais eficiente não consumir as calorias do que contar com a chance de gastar elas depois. O que não quer dizer que se exercitar não tenha outros ótimos motivos. Primeiro, entre mudar a dieta. Se exercitar ou combinar os dois, mudar a dieta faz mais diferença do que se exercitar. Só que combinar dieta com exercício tem um efeito ainda maior na perda e na manutenção do peso. E tem um outro efeito curioso. Por mais que a queima de gordura aconteça mais nos exercícios longos, atividades intensas de curta duração e musculação também podem ter um efeito bem legal. Porque esse tipo de exercício pode ajudar na perda de peso conforme a gente aumenta a nossa massa muscular. Porque os músculos consomem mais energia do que o tecido adiposo. Então aquela caloria que o nosso corpo em repouso gasta por minuto, por quilo de peso, é meio que uma média, mas não é uma regra. Pessoas obesas que têm mais tecido adiposo não gastam a mesma proporção de energia por quilo. Gastam menos. Em compensação, pessoas com a massa muscular proporcionalmente maior gastam mais energia em repouso. Ou seja, ganhar massa muscular ajuda a gastar mais energia mesmo em repouso, o que é um efeito duplo de gasto com atividade e mais consumo de energia depois. E a combinação de exercícios de mais longa duração, como a corrida, com exercícios intensos, mesmo que de curta duração, parece ser aquela que induz mais mudanças nos nossos músculos,
para o metabolismo de consumo de gordura aumentar. Ou seja, se você começou o vídeo esperando que eu ia falar que fazer exercício não adianta para nada, pelo contrário, adianta muito. A questão é não fazer o exercício contando com a perda de peso ali na hora e combinar esse tipo de exercício intenso, de curta duração para ganhar mais músculo e consumir mais calorias, com os exercícios de longa duração para mudar o metabolismo também. Se você quer outros vídeos como esse, se você quer mais material como esse por aqui, aproveita, se inscreve no canal, assim você recebe os próximos vídeos da gente e recebe também o Não Ficção, que é o nosso podcast de ciência no dia a dia, falando com especialistas. E se você já assiste, acompanha, curte esse tipo de conteúdo, pense em mandar um apoio pra gente por aqui. Até um próximo.